Tudo bem, queridos alunos? Vamos iniciar agora mais uma aula de Química da Madeira. Desta vez, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos no que concerne a hemicelulose. A hemicelulose, por conceito, a gente pode compreender como família de polissacarídeos heterogêneos. Daqui já é uma coisa importante a ser salientada. É uma família de polissacarídeos, não é um polissacarídeo. Tudo bem? Vamos conversar melhor posteriormente. Heterogêneos com complexa estrutura molecular, sendo constituinte fundamental da biomassa lignocelulósica. Quem falou isso foi Belegundi et al. 2020. Ali embaixo nós temos o artigo que trabalha isso. Para quem tiver maior interesse, fique à vontade de pesquisar. Aqui nós temos uma gravura que justamente nos mostra, por exemplo, um filete de celulose, que na verdade seria um filete de celulose, seria uma microfibrila, ou seja, várias celuloses associadas, geralmente em torno de 36. Importante salientar que a celulose ela corresponde a 45 a 50% da massa da madeira, do constituinte, como constituinte da madeira. A madeira formada em seu todo como 45 a 50% de celulose. E justamente esta fibrila ela está ligada diretamente a diversos fiozinhos azuis. O que seriam esses fiozinhos azuis? Pois bem, senhores, é a hemicelulose. A hemicelulose ela se liga na celulose e por outro lado, se liga também a esse fio mais longo, esse fio vermelho, que é justamente a lignina. A hemicelulose ela serve como ponte de ligação entre lignina e celulose, dois componentes estruturais extremamente importantes. Vale lembrar que a hemicelulose ela não possui uma importância estrutural tão grande. A celulose ela possui grande resistência à tração, a lignina auxilia no esforço de compressão e a hemicelulose permite que esses dois componentes fiquem juntos e trabalhem juntos. Por isso que ela também é tida como componente estrutural da madeira. No entanto, só salientar que diversos autores afirmam que não há ligação química entre lignina e celulose. Alguns outros autores, inclusive mais recentes, falam, olha, tem ligação, só que é uma ligação pequena, difícil de ser encontrada, mas existe, tá bom? Só falando para vocês. Pois bem, essa gravura aqui foi feita por Zhang et al. Só para apresentar para vocês, dar a César o que é de César. Como característica da hemicelulose, elas são polissacarídeos associados à celulose e à lignina em tecidos vegetais, ou seja, acabamos de falar a respeito disso. É constituída por diferentes monossacarídeos. Já diferencia aí da celulose, correto, senhores? Que a celulose é composta unicamente por um tipo de sacarídeo, formando uma cadeia amorfa, ramificada, bastante reativa aos produtos químicos. Ou seja, o que é a celulose? A celulose não é. Basicamente, uma é a nêmesis da outra, a antítese da outra. Aqui nós temos novamente uma figura, aqui nós temos a parede primária, certo? Que nós temos as fibrilas de celulose intercruzadas. E a gente percebe que, por exemplo, esta fibrila ela possui uma única molécula de açúcar ligada de forma invertida, com aquele giro de 180 graus. Olha como essa figurinha é tão interessante, fala para a gente tanta coisa de uma forma tão simples. E aqui nós temos essas moléculas azuis que mostram que, por exemplo, nós temos ramificações para cima, nós temos ramificações para baixo, que nós temos diferentes moléculas, por exemplo, aqui é uma pentose, aqui é uma hexose, e que essas ligações, enfim, podem ser diretas, podem ser invertidas. E aqui essa figura demonstra melhor a hemicelulose ligando nesse como todo. E o que é verde aqui, senhores, é justamente a lignina preenchendo o restante de espaço vazio. Não se preocupem, a lignina vai ter um capítulo nessa novela só para... Continuando a questão de característica da hemicelulose, coloquei aqui um trecho de um artigo de Paul et al., que é bem interessante. Uma característica comum das paredes vegetais superiores é a presença de celulose, que consiste em beta-D-1,4 cadeias de glicose ligadas parcialmente cristalizadas em microfibrilas. Essas microfibrilas são associadas a polímeros não celulósicos, constituindo em uma cadeia de classe diversos polissacarídeos ligados entre si por ligações beta-1,4. Acredita-se que a estrutura espinhal
dorsal permite que esses polissacarídeos interajam entre si e com cadeias de celulose não covalentemente por meio de ligações de hidrogênio. No entanto, só uma importante salientar que quando ele fala aqui de uma classe diversa para polissacarídeos ligados entre si por ligações 1 beta 1 4, é a hemicelulose, tá bom? Só para acabar o suspense aqui da nossa narrativa. No entanto, ao contrário da celulose, onde as cadeias de glicose se associam fortemente para formar microfibrilas, esta classe de substâncias não celulósicas polissacarídeas contém substituintes heterogêneos ou outras ligações em sua estrutura de polímeros que processam eles. A tradução aqui foi um pouquinho ruim. Só está dizendo que esses polímeros são amorfos, tá? E principalmente solúveis em soluções aquosas, algo que a celulose não é. Há evidências de que esses polissacarídeos podem ser covalentes ligados à lignina, ou seja, ele tem uma ligação de hidrogênio com a celulose e uma ligação covalente com a lignina. E alguns de polissacarídeos pépticos, que é um outro tipo de polissacarídeo que ajuda como eu posso falar? Em diminuir a higroscopicidade da parede celular, tá? Ainda falando a respeito das características da hemicelulose, primeiro ponto, a hemicelulose ela pode ocorrer dentro da parede celular. Esta hemicelulose dentro da parede celular, ela possui uma ligação mais forte, uma ligação de ponte por ponte de hidrogênios com a celulose e covalente com a lignina. E essa extração, para que possa ocorrer dessa hemicelulose, é uma extração mais árdua, mais difícil, é uma extração por alcálio. Quando essa hemicelulose está externa à parede celular, essa extração é menos dificultosa. A ligação ali, que a externa à parede celular não tem celulose, então acaba tendo somente lignina, e a lignina também ela tem uma característica bem peculiar. E essa ligação acaba sendo menos dificultosa, ou seja, a gente consegue extrair essa hemicelulose apenas com água, a temperatura ambiente, a gente consegue retirar também uma ação de temperatura, eleva um pouco a temperatura da madeira, 80 graus, já extrai essa hemicelulose também, já degrada, tá bom? Explicando um pouquinho para vocês. Aqui são alguns tipos de hemicelulose, a xiloglucana, aqui é histeína, essa histeína é para parar o crescimento da parede celular, tá bom? Mas vamos seguir e a gente não vai se aprofundar nesse tipo de situação. Biossíntese da hemicelulose. Lembre-se que a celulose ela era biosintetizada pelos complexos terminais de Rossetti, que estavam presentes na parede primária, correto? A hemicelulose, por sua vez, ela vai ser sintetizada no complexo de Golgi, dentro do conteúdo citoplasmático. Hemicelulose e pectinas são sintetizadas no complexo de Golgi e transferidas para a parede celular, via vesículas que se fundem com a membrana plasmática. E justamente aqui a gente tem um exemplo disso, o complexo de Golgi, correto? Produzindo a hemicelulose e por justamente criando uma vesícula, se desmembrar essa vesícula do complexo de Golgi, ele manda para a parede celular e aqui ela se difunde, espalha a hemicelulose na parede conforme a célula necessita, tá bom? Aqui nós temos diferentes tipos de hemicelulose que a gente vai conversar um pouquinho melhor posteriormente. Para tentar finalizar a questão de características da hemicelulose, vamos lá. A hemicelulose não possui zonas cristalinas, tá bom? Ao contrário da celulose. São cadeias ramificadas, compostas por diferentes açúcares, possui baixa massa molecular e suas cadeias são relativamente curtas quando comparado à da celulose. O seu grau de polimerização fica entre 60 e 600. Lembre-se que da celulose ela consegue chegar até 30.000, dependendo do tipo de celulose que a gente está falando. E a sua localização ela vai desde a lamela média até a S3, sendo seu maior teor de hemicelulose encontrado na S1 e S3 e o menor teor na S2. Tá bom? Quanto aos tipos de hemicelulose, segundo Farina no seu trabalho, as hemiceluloses elas são classificadas de acordo com o açúcar predominante na cadeia principal e na ramificação lateral. As principais hemiceluloses são encontradas nas plantas são os xiloglucanos.
Aí tem um apelido aqui, né, de XYZ, XG. Os glucurano-arabinoxilanos, GAX, e os mananos, MN. Em todos os casos, é uma cadeia principal de monossacarídeos de glicose, xilose e manose, respectivamente, que pode ser ramificada com diferentes monossacarídeos. Os xilanoglucanos são mais abundantes, encontrados na maioria das eudicotiledôneas. Os glacurano-arabinoxilanos ocorrem em maior proporção na parede celular de gramíneas, família das poáceas, que a gente não vai estudar muito aqui. E os mananos são de ampla concorrência, mas geralmente aparecem em baixa proporção. Tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de molécula de celulose que possui uma cadeia principal e diferentes grupos associados a esta, e criando inclusive ramificações. Tá bom? Esta hemicelulose, por exemplo, aqui, ela tem justamente a formação em cadeira que a celulose possui, só que com diferenças, enfim, grandes diferenças. Aqui nós temos os tipos de hemicelulose, nós temos a beta-destilose, beta-demanose, nós temos a alfa-L-arabinose, que é uma pentose, todas elas com funções características. Senhores, a gente não vai chegar a este nível de detalhamento. Nós temos a molécula de alfa-D-glucose, que ela acaba formando essas diferentes moléculas que nós vimos anteriormente. Só que, para um nível de graduação, não se faz tão interessante esse estudo tão aprofundado. Mas fica aqui para exemplificar para vocês. Tudo bem? Pois bem, vocês se lembram que o colega pouco Farendes falou, olha, o nome da celulose depende dos tipos de açúcar, do açúcar da cadeia principal e da principal ramificação? Então, aqui nós temos, por exemplo, o nome da hemicelulose. Quando a gente fala que a hemicelulose é uma xilana, seu açúcar, a partir do momento que aquele açúcar é hidrolisado, é a xilose, é o monômero. Arabana, arabinose. Galactana, galactose. Só que como a celulose ela trabalha com mais um tipo de açúcar, que é o mais comum, né? São vários açúcares formando uma hemicelulose. São vários tipos de hemicelulose. Aqui nós vamos citar 3 apenas para exemplificar. Por exemplo, a arabinogalactana é a arabinose junto com a galactose. Arabinoxilana, arabinose e xilose. Arabinoglucuranoxilana, e nome bonito para colocar para o filho, né? Arabinose mais ácido glicorônico mais a xilose. Quando a gente fala de árvores, senhores, a hemicelulose ela possui uma proporção de 20 a 30% em folhosas e 23 a 35% e 20 a 32% em coníferas. Quando a gente fala de madeiras amazônicas, isso é a minha missão para a próxima aula, que eu vou ministrar atualizando os slides, esse teor de hemicelulose ele diminui, porque aqui a gente encontra uma maior proporção de lignina, então e de extrativos, então a hemicelulose acaba ficando um pouco deficitária nisso daí. Mas, vamos lá. Hemicelulose de 23 arabinogalactanas, arabinose e galactose. 0,1 a 3%, enquanto que na coníferas ela possui uma proporção bem maior, de 1 a 15%. Arabinoglucuranoxilanas. A folhose possui apenas traços, enquanto que as coníferas possuem de 5 a 15%. Portanto, vamos lá, depois a gente eu faço uma citação. Galactoglucomananas, 0,1 a 1%, enquanto que nas coníferas de 5 a 10%. Tá? Glicomananas, ou glucomananas, glucomananas é um nome mais inglês, mas é até encontrado em literatura portuguesa. De 1 a 5%, enquanto nas coníferas de 10 a 15%. Senhores, estas hemiceluloses que nós acabamos de citar são as principais hemiceluloses presentes nas coníferas, tá bom? Eu quero identificar a madeira por meio da hemicelulose, saber se ela... Não quero ver o fusto dela, não quero ver a anatomia, eu quero ver a química. Eu quero saber se essa madeira é uma angiosperma ou uma gimnosperma. Então, se você for conseguir quantificar esses tipos, diferenciar as celuloses quantificadas, se você encontrar, digamos assim, uma maior proporção dessas hemiceluloses, indicam que esse material é proveniente de conífera. Por quê? Porque as folhosas ela possui como principal hemicelulose a glicuranoxilanas, tá bom? De 15 a 35%. Tudo bem, senhores? Pessoal, o senhor falou um monte de coisa, meu Deus, é muita molécula. Nunca vi tanta molécula assim, diferente assim na minha vida.
Para que serve tudo isso? Óbvio, vamos lá, senhores. Para que serve a hemicelulose? Se por um acaso a gente pegar a hemicelulose, conseguir isolar a hemicelulose e fazer a hidrólise dessa hemicelulose, vocês viram que a hidrólise na aula anterior, a gente consegue pegar um bolo de açúcar assim e deixar de lado, tá bom? A gente consegue, entre esses açúcares, pegar açúcares conhecidos como xilose e manose, que a gente já citou algumas vezes aqui. E se for o caso, a gente já faz a hidrólise, já pega um produto. E esse produto, ele serve como goma, ele serve como espessantes, adesivos, emulsificantes, estabilizantes. Ah, professor, não consigo nada disso. Meu senhor, se você, porventura, toma sorvete, usa creme de leite, alguma coisa de hemicelulose tem ali dentro, provavelmente. Tá bom? Mas, tudo bem. E açúcar? Bem, esses açúcares não é que você não vai colocar na comida. Você pode simplesmente separar, quebrá-los e transformá-los em álcool combustível. Olha que interessante. Aí entra o álcool de segunda geração, que não é interessante para essa disciplina. Vocês vão ver lá em energia de biomassa florestal. Xilose e manose, esse assim você consegue colocar na sua comida. Ela faz o xilitol e o manitol. Ela proporciona o xilitol e o manitol, né? Que são dois adoçantes que está sendo muito utilizados recentemente. Se eu fizer por quebra de vapor, o que vai acontecer? Bem, a gente vai encontrar uma substância chamada furfural. E esse furfural ele serve como base para diversos componentes químicos, para a obtenção de diversos componentes químicos. Aqui nós temos um outro esquema, certo? Que justamente aqui tem furfural, resina de furano, ácido maleico, produtos químicos, insumos, ou seja, tem uma grande possibilidade de uso de trabalho com a hemicelulose. Aqui nós temos um resumo. O que resumo é esse? São as características da hemicelulose e características da celulose. Porque a gente costuma comparar isso, e vai logo a dica. Alguns poucos concursos que utilizam química da madeira, na verdade já vi alguns que utilizam química da madeira, quando usam, eles geralmente procuram perguntar sobre a diferenciação de celulose e hemicelulose. Até a prova de doutorado que eu fiz para ingressar na Exalc, na USP, tinha justamente essa pergunta. Então estou deixando aqui para facilitar a nossa vida, principalmente a de vocês. Característica da hemicelulose, constituída por várias unidades ligadas entre si, pentose, hexose, dexohexose, enquanto que a celulose é constituída por uma única unidade monomérica glicosídica. Tá? Enquanto que a hemicelulose possui baixo grau de polimerização, a celulose possui um alto grau de polimerização. A hemicelulose não forma fibra, enquanto que a celulose forma fibra. Na verdade, ela forma fibrilas, e que vai formar macrofibrilas, que daí vai formar fibras. Mas no final forma fibra. Possui somente regiões amorfas na sua estrutura, enquanto que a celulose possui regiões cristalinas e amorfas em sua estrutura. Majoritariamente cristalina, diga-se de passagem. A hemicelulose é atacada rapidamente por ácido inorgânico diluído e quente, enquanto que a celulose é atacada lentamente por ácido orgânico diluído a quente. E a hemicelulose é solúvel em álcalis, enquanto que a celulose é insolúvel em base. Senhores, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Para quem não sabe, o que nós temos aqui é justamente polpa craft. Polpa craft é uma mistura de celulose com hemicelulose, que na verdade nós chamamos de holocelulose, tá bom? Uma polpa que não foi lavada e a polpa aqui que já foi lavada, branqueada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Até mais.